Aumenta a tensão no Oriente Médio. Irã dispara 200 mísseis contra Israel, que promete a reação. E você vai ver também. Brasileiro que mora em Israel relata tensão no momento do bombardeio. Pessoal, o ataque iraniano começou. Estão ouvindo as sirenes aí. Meu vizinho vai vir aqui também porque ele não tem abrigo na casa dele. Atentado a tiros em Tel Aviv deixa 8 mortos. Preço do petróleo dispara após ataques no Oriente Médio. E ainda, Corinthians e Vasco entram com ação para mudar as datas da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Israel foi atacado pelo Irã nesta terça-feira. Aproximadamente 200 mísseis foram lançados contra o território israelense e a maior parte atingiu a cidade de Tel Aviv. Vamos ver agora na reportagem. O exército israelense anunciou que o Irã disparou cerca de 180 mísseis em direção a Israel durante seu ataque na noite desta terça-feira. Os militares afirmaram em um comunicado que os sistemas identificaram cerca de 180 mísseis disparados do Irã contra o território israelense. O espaço aéreo de Israel foi reaberto após o ataque do Irã, anunciaram autoridades aeroportuárias. O Irã disparou mísseis contra Israel, onde sirenes de alarme antiaéreo soaram, depois que o exército pediu à população para se preparar para um ataque de grande escala da República Islâmica. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que o ataque constituía uma resposta às mortes do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Os Estados Unidos afirmaram que o ataque foi ineficaz. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou não saber de nenhum dano a aeronaves ou ativos militares estratégicos em Israel. Sullivan destacou que, com base no que sabem até o momento, o ataque parece ter sido derrotado e ineficaz. E nós recebemos um vídeo de um brasileiro que está lá em Israel e acompanha tudo de perto. Ele mora lá junto com a esposa e 3 filhos. E na gravação dá para ouvir, inclusive, a sirene de alerta dos bombardeios tocando. Vamos conferir. Pessoal, o ataque iraniano começou. Estão ouvindo as sirenes aí. Eu estou entrando no abrigo antibomba. Os meninos estão aqui, a Thaís está na casa de uma amiga. Dubi, vem. O cachorro quase saiu. שכנים באים? כן, השכן בא. אבל אבא, אתה בטוח שהמעמד הזה מחזיק בבד? Que é o nosso quarto antibomba. É isso aí, acho que à noite a gente vai dormir por aqui, né? E um atentado a tiros também aconteceu nesta terça-feira em Rafah, pequena cidade nos arredores de Tel Aviv, a capital de Israel. Segundo a polícia israelense, 2 terroristas saíram de um metrô abrindo fogo contra várias pessoas. Na cidade, outras 2 pessoas também ficaram feridas no ataque com mísseis lançados pelo Irã.
Câmeras de vigilância divulgadas pela televisão israelense mostram os criminosos abrindo fogo logo após descerem em uma estação de trem no bairro de Haifa. As autoridades suspeitam de um ataque terrorista. Um grande efetivo de agentes foi mobilizado até o local e a área foi isolada. Enquanto o perímetro era analisado, mísseis iranianos foram disparados contra Israel, inclusive Tel Aviv. Na cidade foram registradas pelo menos 2 pessoas feridas após a investida lançada por Teherã. Um comunicado da Estrela de Davi Vermelha, Serviço Nacional de Emergência Médica e Desastres de Israel, informou ainda alguns feridos leves em todo o país enquanto se deslocavam para espaços seguros. E na edição da tarde do Redação HIT de hoje, eu conversei com um especialista em relações internacionais, o professor Conrado Ottoboni Baggio. E ele falou sobre a possibilidade de outros países participarem do conflito direta ou indiretamente, principalmente os Estados Unidos. Vamos conferir. A curto prazo, a tendência é que as coisas se mantenham como estão, curiosamente. Ou seja, apesar de toda a retórica, apesar dessas trocas de mísseis e ataques, na verdade existe um certo caos, uma certa violência calculada aí, por parte dos dois lados. E o papel dos Estados Unidos nisso e eu acredito que vai continuar sendo, ao aconselhar calma para Israel, pedir que o governo israelense tenha uma moderação em relação às suas respostas, na retórica, no discurso, mas na prática o governo dos Estados Unidos vai continuar fornecendo uma grande quantidade de armamentos. Recentemente, um acordo de mais de 8 bilhões de dólares em armamentos foi fechado com o governo israelense. Então, eu acho que, na prática, os Estados Unidos devem, independente de quem vença as eleições lá no final do ano, deve continuar com apoio muito forte em cima, ao lado do governo israelense. E um avião da Força Aérea Brasileira decola do Rio de Janeiro nesta quarta-feira com o objetivo de repatriar brasileiros que pediram ajuda para deixar o Líbano. O voo tem como destino Beirute, a capital do território libanês. A previsão é que neste primeiro voo, 220 brasileiros sejam retirados do país, afetado pelo conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Segundo a corporação, uma aeronave do modelo KC-30 fará o trajeto entre a base aérea do Galeão e o aeroporto de Beirute, com escala na cidade de Lisboa, em Portugal. A tripulação inclui, além dos tripulantes operacionais da aeronave, militares da área de saúde, que estarão prontos para prestar o apoio necessário durante a missão. Cerca de 3.000 cidadãos brasileiros que estão no Líbano demonstraram interesse em voltar ao Brasil. A maioria é de moradores do Vale do Bekaa e da capital, Beirute. E veja a seguir, preço do petróleo dispara após ataques no Oriente Médio. E ainda, Corinthians e Vasco entram com ação para mudar as datas da Copa do Brasil. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E os ataques a Israel tiveram efeito imediato na economia, principalmente no preço do petróleo. Vamos conferir. O disparo dos mísseis em Israel afetou diretamente a economia e os preços do petróleo. Após as notícias que o Irã estava se preparando para lançar um míssil, a cotação do petróleo acelerou. Isso porque o Irã produz cerca de 3 bilhões de barris de petróleo por dia. E esses barris ficam justamente na rota dos mísseis lançados. O Irã e o Iraque representam uma grande parte da produção mundial de petróleo. E se a oferta desta matéria-prima cai, o preço sobe. Como também coloca em risco a produção e o fornecimento do combustível. Os preços do barril do tipo Brent da Petrobras subiram 2,62%, equivalente a $73.
E o tipo WTI dos Estados Unidos subiu 2,51%, indo à equivalência de 69 dólares. Além disso, na tarde de hoje, os preços também dispararam na Bolsa de Valores de São Paulo, valorizando o petróleo brasileiro. E a Ibovespa, com o índice da Bolsa que valorizou a 0,72%. Assim como o dólar, que estava R$ 5,66 no mês de setembro e passou para R$ 5,45. E as pessoas vão ter até o dia 11 de outubro para resgatar o dinheiro que está investido nas bets. O governo informou que os sites, alguns deles que nem sequer pediram autorização para explorar esse mercado de apostas, vão ser banidos do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo já está com a lista das bets autorizadas a seguir em funcionamento, já que pediram a regularização. As que não estiverem na lista serão proibidas de operar e terão os sites derrubados a partir do próximo dia 11. De acordo com o governo, foi dado esse prazo para que os apostadores possam sacar os valores depositados nesses serviços de aposta online irregulares. Haddad recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites para evitar que o dinheiro seja perdido. Esses 10 dias é mais para o apostador do que para a casa de aposta, porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas, caso contrário, já nos tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo para proteger a poupança do eventual apostador. As que estão em credenciamento poderão permanecer em operação, atendendo a regulamentação da Secretaria, e caso não venham a ser credenciadas até o final do ano ou não paguem a outorga, também sairão do ar. Apenas 185 empresas entraram com pedido de anuência no sistema de gestão de apostas para operar como bets no país no próximo ano. As bets que não pediram a regulamentação no Brasil terão o funcionamento suspenso pelo Ministério da Fazenda. Em 1º de janeiro de 2025, apenas as autorizadas terão permissão para atuar no mercado das empresas de apostas de cota fixa. Para as empresas que ainda não estavam atuando no país, é necessário aguardar até janeiro para iniciar a explorar o mercado, caso consigam aval da Fazenda. E a partir de janeiro que todas as empresas autorizadas contarão com a extensão bet.br. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal e, aliás, o Flamengo apresentou hoje seu novo treinador, não é mesmo? Boa noite, Kleber. Boa noite também para todos que nos assistem. Isso mesmo, o ex-lateral Felipe Luiz foi apresentado como novo treinador do Flamengo. Será o primeiro trabalho dele como técnico profissional. E ele garantiu que não vai dar moleza para os jogadores. Vamos conferir. O Flamengo apresentou nesta terça seu novo técnico, Felipe Luiz. Depois de comandar as categorias Sub-17 e Sub-20 do clube, ele foi escolhido para substituir Tite como técnico efetivo com contrato até dezembro de 2025. Garantiu que a oportunidade é um privilégio. Um dos pontos positivos que o presidente Rodolfo Landim trouxe é que Felipe Luiz conhece o elenco, pois foi companheiro da grande maioria quando ainda era jogador. E o treinador enfatizou que isso tem prós e contras. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só 3 ou 4 jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa. É com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí, que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando, deixando eles preparados para o jogo. Depois as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não, mas é importante que a cobrança e o elogio ele vai existir para todos, em todos os momentos quando for necessário. Não vou ter especial
cuidado por algum deles, obviamente, que todos são diferentes e todos merecem ser tratados de forma diferente, mas sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar. Com esses valores aí é que eu me guio para não confundir nunca amizade com profissionalismo. A estreia de Filipe Luís no comando técnico do Rubro Negro é amanhã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E ainda falando de Flamengo, o clube informou o Corinthians que vai ter que pagar uma multa para contar com o goleiro Hugo na semifinal. O presidente Augusto Melo, do Corinthians, planejava comprar o jogador antes do confronto, mas ele errou a data para fechar o negócio. Vamos ver. O Corinthians terá que pagar R$500 mil ao Flamengo para usar o goleiro Hugo Souza na primeira semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira no Maracanã. O valor está previsto no contrato de empréstimo do jogador, que para enfrentar o clube que é dono de seus direitos, precisa pagar uma multa. A princípio, o Corinthians vinha trabalhando a ideia de comprar Hugo Souza hoje, o que deixaria o clube livre de pagar a indenização para escalar o goleiro. Mas houve um erro por parte do presidente corintiano. Isso porque o contrato estabelece que a compra só pode ser realizada a partir do dia 10 de outubro. Se efetivar a compra nesta data, não será preciso pagar a multa no jogo de volta. Para ter o jogador em definitivo, o Timão tem que depositar R$800 mil ao rubro-negro, cerca de 4,85 milhões na cotação atual. Hugo já disputou 20 partidas pelo Corinthians e sofreu 18 gols. O goleiro tem se tornado um líder na reformulação feita no elenco durante a gestão do Augusto Melo. E o Corinthians e o Vasco entraram hoje com uma ação na Justiça Desportiva para mudar a data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Os dois times se sentiram prejudicados pela alteração feita pela CBF e alegam que o regulamento foi desrespeitado. Vamos conferir. As ações contestam as alterações nas datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo e Vasco e Atlético Mineiro. Vasco e Corinthians alegam que as mudanças vão contra o regulamento da própria CBF, além de beneficiar apenas um lado da moeda e prejudicar o outro. O Corinthians, por exemplo, terá 5 jogos importantes em seguida: as partidas de ida e volta da Copa do Brasil, 2 compromissos pelo Brasileiro e o jogo de ida na Copa Sul-Americana. O clube alvinegro afirma na ação representada no STJD que essa modificação nas datas, além de desrespeitosa, também prejudica o clube, ao mesmo tempo que atende às necessidades do Flamengo. As trocas nas datas se dariam por causa da data FIFA, período em que os jogadores do Flamengo devem ser convocados pelas suas seleções. Por causa disso, o clube carioca solicitou a troca de datas para a CBF, que aceitou. Porém, segundo o regulamento da própria CBF, convocação de atletas para seleções nacionais não podem influenciar em troca de datas, além de que essas mudanças no calendário só podem ser solicitadas pelo clube mandante, pela federação responsável ou pelo detentor dos direitos de transmissão. O Flamengo também se manifestou hoje sobre o assunto e disse que a ação não vai dar em nada. Ainda disse que Vasco e Corinthians estão querendo levar vantagem. Bom, por hoje é só. Boa noite para você, Kleber, e para todos que nos assistem. Até mais. Boa noite, Caio, e muito obrigado pelas informações. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.